Fala rapaz, belezinha? Final do dia, o que significa que tem bastante spoiler de Cavaleiros do Trono de Gelo, a nova expansão de Hearthstone saindo, então não vamos perder tempo e vamos falar das cartas que saíram hoje, ou melhor, das cartas que saíram até esse momento que eu tô gravando o vídeo, porque pode ser que saia alguma outra coisa em algum outro lugar e aí não vai ser incluso nesse vídeo, mas vamos por partes. Então a primeira carta que a gente vai falar é a Blood Queen não sei como é que se pronuncia esse nome, Lanatef. Não sei, é uma lendária que saiu de Warlock, ela custa 5 manas, tem Lifesteal, ou seja, todo dano que ela causa ela recupera da vida do seu herói, e ela começa sendo 1/6, mas ela ganha mais 1 de ataque para cada carta que você descartou no jogo. Seguindo a lógica de outras cartas parecidas, não precisa estar na sua mão para poder estar ativando esse efeito passivo dela ir aumentando. Vai estar no seu deck, vai estar seguindo, aumentando o poder, pelo menos seguindo a lógica de outras cartas. Ela me parece ser uma carta bem boa, ela não tem o tipo demônio, o que pode ser um certo problema para o Warlock. Se ela fosse do tipo demônio, ela poderia vir em algumas cartas que descobrem demônios ou que trazem demônios para sua mão. Mas ainda assim ela é uma carta que tem um corpo considerável de 6 e talvez num deck de Warlock descarte ela possa ser bem interessante. O fato de ter Lifesteal também pode segurar um pouco a perda de vida que tu tem por causa do teu poder heróico, mas a gente não sabe ainda qual vai ser o novo poder heróico do Warlock pós a carta nova de herói, então talvez tenha alguma coisa com descobrir demônios ou invocar demônios, coisas assim, e talvez isso esteja mais interessante ou menos interessante. Fato é, o Warlock ganhou a sua carta lendária e fica difícil avaliar ela sem ver o resto da expansão. O deck de descarte de Warlock não está muito forte no meta, então talvez não seja uma boa adição por enquanto para poder fazer o deck finalmente rodar. De novo, na real, a gente não tem como avaliar direito a carta sem ver o resto da expansão, mas por enquanto eu digo que ela não deve jogar muito no atual estado do meta com as cartas que tem. Se vir algum mais suporte para essa mecânica de descarte, aí sim essa carta pode ver mais jogo. Blood Razor, uma carta comum para guerreiro, uma arma comum para guerreiro. Ela custa 4 manas, tem 2 de ataque e 2 de durabilidade. Ela tem uma habilidade quando você coloca ela e quando você perde ela, que ela dá 1 ponto de dano em todos os minions. Então ela faz o efeito de Whirlwind, né? Aquela spell que dá 1 de dano em tudo. Uma das coisas que vale a pena já falar é que essa é uma carta que você vai ter que aprender a jogar em volta em arena. Como ela é uma carta comum de uma expansão nova, significa que ela vai vir com um pouco mais de frequência, então você tem que esperar essa carta de um guerreiro no turno 4. Outra coisa muito importante de colocar é que esse é um enabler, né? É uma forma de tornar possível um executar num turno 5, por exemplo, em qualquer minion do campo, né? Uma vez que vai dar dano ali em tudo. Ou até mesmo você destrói a arma, dá o Whirlwind e dá executar em seguida, então ela tem mais de uma utilidade. Se eu tivesse que dizer se ela vai jogar ou não, pelo custo dela e o efeito que ela tem, eu não diria que ela vai jogar construído no estado que está. Mas eu acho que ela vai ser uma carta muito forte em arena. Acho que vai ser um dos picks principais de guerreiro, até porque é uma arma e tem algumas mecânicas que melhoram o ataque da arma e a durabilidade da arma. E muitas vezes você vai estar naquele dilema se você quer aumentar a durabilidade dela para manter a arma por mais tempo, ou se você quer quebrar ela logo para poder liberar algum de dano em tudo. É uma carta que eu gostei bastante em termos de design, é um tipo de carta que acho que a gente tem que ver mais, armas com efeito, não só com poder bruto, e esse é o tipo de coisa que eu tô ansioso para poder ver na expansão, na verdade, algum tipo de arma lendária, quem sabe. Falando em arma então, tem essa arma rara para Xamã, que ela diz, destrua qualquer minion que sofreu dano dessa arma. Ela custa 3 manas e é uma 1/3. Eu achei uma merda, na real. Xamã não tem muito suporte para coisas que congelam até o momento. Talvez na expansão saia alguma coisa muito absurda. Mas, de novo, eu acho uma carta fraca. Acho que Xamã tem armas melhores, como por exemplo a Jade Claw, né? Não lembro como ficou traduzido em português, acho que é Garras de Jade, que é uma arma que faz muito mais impacto do que essa. Em arena também eu não vejo como um dos picks principais, até porque tem que ter essa mecânica de congelar, então eu não acho que vai ser não acho que é uma coisa que você vai ter que estar jogando em volta, pra ser bem sincero, né? Mas talvez em algum deck fringe, né, assim essa carta jogue. Se eu tivesse que apostar, eu diria que não. Nerubian Unraveler é uma carta aí épica que saiu, neutra, um minion que custa 6 manas, 5/5 e as spells custam 2 a mais. Lembrando que esse efeito não é só pra você, é para qualquer jogador. Nós já vimos cartas parecidas, de cartas que fazem minions custar a mais, minions custar a menos, spells custarem a mais.
Em termos de design eu acho interessante, mas na prática eu acho ela um pouco fraca. Você tá pagando 6 manas por um 5/5 que talvez não faça efeito. Não é o tipo de carta que eu gosto, não é o tipo de carta que eu vejo jogando muito. Talvez algum deck muito agressivo, dependendo do meta, essa carta entre, mas eu acho muito absurdo. Se isso tá jogando, eu acho que tem alguma coisa errada com o jogo, na verdade. E eu acho que é isso aí. Nenhum tipo de fera ela tem, sei lá. Eu achei uma carta um pouco fraca, na verdade. Plague Scientist é uma carta comum de ladino que saiu, 3 manas 2/3, que ele tem combo que ele dá poison, né? Ele dá envenenado ou envenenar para um minion que você tem. Muita gente já começou a debater essa carta com vários outros minions que dão dano no campo, né? Por exemplo, se você usar com o Piromante, ele vai dar 1 de dano em tudo, por ele ter poison ele vai matar tudo. Tem também aquela carta lendária, que agora eu esqueci o nome, que é o Barão Geddon, acho que ele dá 2 de dano em tudo no final do turno, ele também limparia a mesa e a galera tá falando que é um puta combo. Velho, limpar a mesa com 10 manas... eu não acho que é um baita combo, acho que é uma coisa meio básica, assim. Então eu não sei dizer o quão forte essa carta é com esse tipo de coisa. Eu acho que ela vai acabar jogando com cartas como, por exemplo, o Atirador de Facas, Knife Thrower, Knife Juggler. O Knife Juggler, ele ganhando Poison, ele pode dar um dano aleatório em minion do cara e matar. Por ser mais barato, eu vejo isso como uma coisa mais potente. Estando também no Ladino, essa é uma carta que pode ver jogo com aquele Corsário que tem carga, né, que tem investida por uma mana se você está segurando uma arma. Então você dá Poison pra ele e ele troca com um minion qualquer do cara. Me parece uma carta bem interessante também em termos de design, né, dar Poison pra uma criatura num combo com um custo baixo, 3 não é muito alto para um late game, pode ser bem interessante. Em Arena é uma carta que vocês vão ver bastante nos drafts de vocês, mas eu não sei se vai valer sempre a pena pegar, né? Considerando que, por exemplo, se você vai zerar no turno 2, você vai ter que fazer um spell de custo 1 e assim por diante. Mas, entretanto, pro late game de Arena, ela é uma carta que te dá boas trocas e isso é fundamental. Finalizando, então, temos uma lendária que foi liberada, uma lendária neutra, que ela é uma lendária de 3 manas, 3/3, que tem, né, grito de batalha, né, Battle Cry. Quando ela entra no campo de batalha, se você não tem cartas de custo 3 no seu deck, ela vira uma cópia 3/3 de um minion. Ok, vamos analisar isso com calma. A primeira coisa é que você vai ter que desenhar o seu deck em volta dessa carta, senão vai ter custo 3. Isso tem impactos em algumas classes que, por exemplo, tem armas com custo 3, então não sei se vale muito a pena, mas eu diria que para decks de combo isso parece bem interessante. Você copiando, por exemplo, alguma carta com efeito muito foda numa 3/3 pode ser muito bom, né? Fazer efeitos duplos, por exemplo, com o Piromante Jovem, né? Coisas assim. Piromante Jovem não, isso é de Magic. Com o Piromante Selvagem, né? Ou aquele que dá 1 de dano em tudo, pode ser interessante, ou até mesmo copiando alguma outra carta que tem um efeito maior, ou até mesmo com Death Rattle, por exemplo. Outro detalhe bem interessante é que no texto da carta não fala que você tem que copiar um minion seu, né? Ele fala, se o seu deck não tiver cartas de custo 3, transforme-se em uma cópia de um minion e ele fica 3/3. Isso parece interessante. É isso aí, esses foram os spoilers de hoje, tem bastante coisa saindo. Por enquanto a expansão parece morna, não saiu nada que eu acho que teve grande impacto por enquanto. A carta que eu mais gostei até o presente momento, na verdade, foi a Arma de Guerreiro. É o tipo de design de carta que eu acho interessante, armas que têm efeito, não armas que têm status. Então isso pode ser muito legal na expansão, se eles realmente darem um foco pra isso. O que eu quero ver agora seria alguma arma lendária massa ou uma arma épica massa que pudesse dar uma mexida aí no jogo de uma forma positiva. Mas guys, é isso. Obrigadão e até o próximo Top Booster News.